Se fosse preciso alguma prova adicional da tragédia que significa essa invasão da Rússia à Ucrânia, bastaria a gente recorrer a exemplos do futebol, exemplos que ao longo da história, dentro do campo de jogo, já mostraram como é tensa, como é terrível a ligação entre esses dois países. Foi lá que aconteceu o chamado Jogo da Morte, né? No dia 9 de agosto de 1942, o Dínamo de Kiev, não exatamente o Dínamo de Kiev, mas a maior parte dos jogadores que enfrentaram a Gestapo e a Luftwaffe num time nazista durante a invasão nazista da Ucrânia, faziam parte do Dínamo de Kiev. Foi o chamado Jogo da Morte porque eles ganharam a partida por 5-3, disputada nas cercanias de um campo de concentração, e depois todo o time teria sido morto. Não é exatamente assim que a história aconteceu, né? Apenas 4 ou 5 jogadores foram mortos, muitos deles, inclusive desses 4 ou 5, pertenceriam à polícia secreta soviética, porque o Dínamo de Kiev, um dos times mais amados do mundo e o mais amado da Ucrânia, é um time ligado aos sindicatos de policiais e ligado à polícia secreta soviética na época que a Ucrânia pertenceu à República Socialista, às repúblicas socialistas soviéticas, né, durante a dominação comunista daquele país, né. A grande rivalidade do Dínamo é com o Spartak Moscou, né? Tem histórias incríveis entre o Spartak e o Dínamo, né? A mais trágica delas, em 1976, era um jogo que o Dínamo precisava ganhar para ser campeão das repúblicas e que o Spartak tinha que ganhar também para não ser rebaixado para a segunda divisão. O jogo terminou em empate e com empate o Dínamo não ganhou o título e o Spartak caiu para a segunda divisão. E aí a torcida do Dínamo, o jogo foi em Kiev, tentou matar a torcida do Spartak Moscou, que estava em número muito reduzido, 500 pessoas, né? E aí uma barreira de policiais e vários torcedores do próprio Dínamo impediram que os hooligans assassinassem essas pessoas, mesmo assim 3 foram mortos. Aliás, a origem dos hooligans, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, está ligada a esses dois times, o Spartak Moscou e o Dínamo de Kiev, né? E é muito incrível o tal Jogo da Morte, porque no Jogo da Morte era o time, as pessoas da Ucrânia, embora ligadas à União Soviética, que resistiam à invasão de um outro inimigo totalitário, do nazismo. E foi graças à vitória das forças da União Soviética que o nazismo foi varrido do mundo, né? E, embora sempre ressurja, né? E a Ucrânia se libertou do jugo nazista. Em compensação, caiu nas garras da União Soviética, né? Então, é um momento trágico, é um momento sombrio, é um momento que afeta o futebol, é um momento que afeta jogadores brasileiros lá, e é um momento que afeta todos aqueles que lutam pela liberdade e pela democracia no mundo e, claro, no Brasil. É isso.